A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia para a sua meditação. Um versículo por dia para nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. E o verso de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3, e diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quero usar o termo com eles habitará, o tabernáculo de Deus. Quero mencionar as 7 habitações de Deus com os homens, de Gênesis até Apocalipse. A primeira habitação de Deus com o homem foi o Jardim do Éden. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8, nós lemos o seguinte: Gênesis, capítulo 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A primeira habitação foi um jardim que Deus plantou para o homem. Um verdadeiro jardim, jardim do Éden, chamado lugar de prazeres e o paraíso. Mas o homem perdeu esse jardim. Conforme o homem pecou, ele perdeu o jardim e foi colocado para fora desse jardim. O homem se corrompeu, então Deus mandou que Noé construísse uma arca. E aí Deus mandou o dilúvio, e aquela arca com os animais foi uma habitação e a salvação para Noé. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Por 1 ano e pouco, a arca de Noé foi a habitação de Deus com o homem. Deus estava na arca cuidando dos animais e dos homens. Êxodo capítulo 40, verso de número 34, nos fala que depois Deus mandou Moisés construir um tabernáculo e fazer conforme tudo o que Deus lhe mostrou no monte. Então, Êxodo 40, 34 diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Jardim do Éden, a arca de Noé, o tabernáculo. Mas quando Salomão veio, ele construiu o templo do Senhor. E o templo passou então a ser a habitação de Deus com os homens na terra. Naquele templo, Deus prometeu que estaria ali e que ele habitaria ali. 1 Reis 8:13 diz: Certamente que edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. A morada de Deus com os homens. Mas Cristo veio e Cristo estabeleceu a igreja, Cristo, o tabernáculo de Deus, que veio, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo se tornou a morada de Deus com os homens. Em Atos, capítulo 7, no discurso de Estevão, nós lemos o seguinte: E Salomão lhe edificou uma casa, Atos 7:47. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? A igreja é a habitação de Deus, aonde o homem se torna o templo de Deus. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Igreja, o templo de Deus.
João, capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Então Cristo também foi preparar um lugar. Enquanto estamos aqui, somos a morada de Deus. Mas um dia partiremos, iremos para a cidade santa, Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 9 e 7. E veio um dos 7 anjos, tinha 7 taças cheias das últimas pragas, e falou dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém. Apocalipse 2,7 diz: aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E Apocalipse 22, 1 e 2 diz: e mostrou-me o rio de água pura, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e de Cordeiro. E no meio da sua praça estava a árvore da vida, o paraíso, paraíso perdido, paraíso recuperado. 7 habitações. Primeiro, o jardim do Éden, a arca de Noé, o tabernáculo, o templo, a igreja, o homem, a Nova Jerusalém e o paraíso de Deus. Deixe Deus habitar no seu coração. Você é templo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém e amém.